Os olhos. Os olhos não envelhecem. O nosso corpo corruptível, ele envelhece, vem as rugas, mas não nos olhos. Há pessoas que chegam àquela idade mais avançada, em que a beleza da juventude foi transformada em rugas, mas os traços dessa beleza permanecem para sempre nos olhos. Eu não sei se vocês perceberam que nós cantamos cânticos relativos aos olhos. Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui. Teve outro cântico que falou dos... Abra os olhos do meu coração. Esse hino é eterno. É mais antigo do que andar para frente. Eu me lembro quando eu era ainda um jovenzinho, cantava, era o preferido. Né? A gente pulava lá em Diadema. Né? Não eram só as balas que nos faziam pular, mas a alegria da presença do Senhor. E os olhos, eles são a janela, as janelas, são dois, da alma. Os olhos são a porta de entrada para todas as coisas boas e ruins em nosso corpo, em nossa mente, no sentido físico e espiritual. A Bíblia já nos ensina que, se os nossos olhos forem bons, tudo o que há em nós será abençoado. Mas se forem ruins, contaminam todo o nosso corpo, nossa mente e o nosso coração. Os olhos ruins dão vazão à cobiça dos olhos. Isso tem gerado o mal na vida de muita gente. Por outro lado, os olhos bons veem as coisas boas. Eles têm a visão da glória de Deus. Deus, quando trata os nossos olhos, nos testemunhos de cura que há na palavra, é como se as escamas que nos impedem de ver caíssem e vemos claramente. Esse sentido é tão perigoso, tão precioso, que perdê-lo também é muito perigoso. Eu sei o que eu sofri essa semana quando fui reprovado no exame de vista. Porque eu olhei no óculos errado. Isso aqui é bifocal. E era para eu olhar de longe. E eu olhei de perto. Errei todas as letras. O médico falou: não posso aprovar o senhor. O senhor está cego. O senhor devia vir aqui com um cachorro para guiá-lo, porque o senhor está cego. Falou, doeu. Mas sabe, aí ele me falou que pode ser que meu óculos esteja errado, pode ser que eu tenha olhado errado. Eu estava nervoso, porque faltou luz na hora, não era para ser. Eu falei, olha, há quanto tempo o senhor não faz o óculos? A revisão na sua visão. Faz 2 meses. Eu fui lá na drogaria, não é drogaria, na ótica. O homem olhou e ele receitou. Está aí o seu problema. O senhor foi num optometrista. O senhor tem que ir num médico. O seu caso é médico, é oftalmo. E já está marcado para amanhã à tarde, se Deus quiser, vai dar tudo certo. Mas isso é muito importante, irmãos. E a nossa numa leitura mais radical, e a Bíblia tem aspectos radicais, aprendemos na Sagrada Escritura que é melhor perder uma parte do corpo e permanecer puro, do que entrar com o corpo completo e contaminado
e, consequentemente, nos perdermos com o nosso corpo e a nossa alma. Um dos pontos fortes do ministério de Jesus foi a cura de vários cegos, pessoas que não puderam ver. E pessoas que criticavam a estas eram ainda piores, porque Jesus curou um cego de nascença. Se você fechar teus olhos, tudo fica escuro. E quando Jesus curou aquele homem, ele viu a luz. E isso foi um escândalo na época, porque nunca um cego de nascença tinha sido curado. E os escribas e fariseus tentavam negar. Não, ele nunca foi cego. Aí foram lá para a mãe e o pai pressionados. Pergunta a ele já é grandinho, ele fala. E eles não queriam admitir que Jesus, aquele que fez o cego ver, o fez diante deles. Eles viram com os próprios olhos. Mas sabe o que acontece? O pior cego é aquele que não quer ver. E aqueles homens morreram cegos. E aquele que era cego morreu vendo a glória de Deus. Aliás, quem vê a glória de Deus não morre, mas passa para uma outra etapa de vida eterna. Então, amados, mirando em Jesus, autor e consumador da nossa fé, eu quero compartilhar com vocês a palavra que recebi do Senhor em estudo e em oração. O sermão intitulado Olhos em Jesus, com base no texto da Transfiguração, lá em Lucas, capítulo 9, que eu já marquei aqui, dos versículos 28 a 36. Lucas, está projetado ali, como eu não enxergo, eu vou ler aqui, tá? Lucas, capítulo 9, de 28 a 36. Cerca de 8 dias depois de proferidas estas palavras, que palavras? As palavras da confissão de Pedro e tudo aquilo que ele vinha ensinando e se revelando, fazendo milagres, 8 dias antes, uma semana antes. Tomando consigo a Pedro, João e Tiago, seus 3 amigos íntimos e mais próximos, subiu ao monte com o propósito de orar. E aconteceu que, enquanto ele orava, a aparência do seu rosto se transfigurou, e suas vestes resplandeceram de brancura. Eis que 2 varões falavam com ele, Moisés e Elias, os quais apareceram em glória e falavam da sua partida, que ele estava para cumprir em Jerusalém. Pedro e seus companheiros achavam-se premidos de sono na hora da oração. Estavam ali bocejando, pescando, ele era pescador. Mas, conservando-se acordados, viram a sua glória e os 2 varões que com ele estavam. Ao se retirarem estes de Jesus, disse-lhe Pedro: Mestre, bom estarmos aqui. Então, façamos 3 tendas, uma será tua, outra de Moisés e outra de Elias. Não sabendo, porém, o que dizia. Enquanto assim falava, veio uma nuvem e os envolveu. E encheram-se de medo ao entrarem na nuvem. E dela veio uma voz dizendo:
este é o meu filho, o meu eleito, a ele ouvi. Depois daquela voz, achou-se Jesus sozinho. Eles calaram-se e naqueles dias a ninguém contaram coisa alguma do que tinham visto. Dentre as riquezas desse texto, dentro desse contexto do plano de Deus para salvar a humanidade, nós vemos que o nosso rei, o rei Jesus, diferente dos reis da terra, ele é um rei em cuja face podemos ver, na sua plenitude, o resplandecer da glória de Deus e em suas vestes, que brilham. Alguns na ciência chamam de aura, mas a luz estava, ele mesmo era a luz, estava com ele o tempo todo. E a visão que nós temos de Jesus e do reino de Deus, inaugurado aqui na terra por ele, vai nortear as nossas expectativas e o nosso engajamento na obra que ele confiou a nós. Grande parte das pessoas contemporâneas a ele as pessoas de bem, estavam cabisbaixas. E quando você está cabisbaixo, os teus olhos olham para o chão. E aquilo que Deus tem para nós vem do alto. O salmista contemplou isso. Como suspira a corça pela corrente das águas, assim por ti, ó Deus, suspira minha alma. A corça anda altaneiramente. Sabe o que é altaneiramente? De cabeça erguida. Mas um homem corajoso como Davi, que escreveu quase a metade do Salmo, se não mais, e nós estamos estudando o Salmo nas nossas meditações diárias. O que acontece? Tem dias, como todo mundo, na nossa humanidade, que nós estamos cabisbaixos. Tem dias que você, eu, subimos o monte, querendo estar na caverna, como Elias. Mas o monte é o lugar onde se manifesta a glória de Deus. Não foi a primeira vez que a luz se refletiu em um homem. No passado, quando Moisés subiu para receber as tábuas da lei, quando ele desceu, o povo que estava lá embaixo olhou e viu, pôde contemplar a luz resplandecendo no rosto de Moisés. E Moisés estava lá de novo. Aqui, neste momento em que Jesus veio, o seu povo, o povo de Deus, estava cabisbaixo. E em um primeiro momento, quem continuou olhando para o chão, se decepcionou. Porque as expectativas do povo na terra, do povo de Deus, não correspondiam às expectativas, às promessas do céu. Grande parte das pessoas esperava um rei salvador da pátria, um herói, que destituiria pelo seu poder, pela sua força, incircuncisos opressores, restaurando a glória passada da nação, lá nos tempos de Davi, que ganhava todas, o grande guerreiro, com a libertação política de Israel. A grande maravilha de nós olharmos para Jesus, pela ótica do reino dos céus, que abre os olhos, porque o conhecimento abre os olhos, abre os corações e mentes
dos amigos mais íntimos de Jesus, que estavam sempre presentes, Pedro, Tiago e João, sempre juntos, para o bem ou para o mal, estavam sempre juntos. E tiveram a visão da transfiguração. Porque somente aqueles que têm intimidade com Jesus conseguem presenciar essas coisas. E a intimidade com Jesus é para aqueles que o seguem, para aqueles que são seus discípulos, para aqueles que pagam o preço que ele pagou para agradar a Deus e vencer o mal. O resplandecer da brancura sobre os seus rostos, sobre as suas vestes. Isso aconteceu em qual momento? Enquanto ele orava. Isso é uma coisa para abrir os nossos olhos sobre a importância do ministério de oração na igreja. Jesus, que ele é, porque ele já ressuscitou, ele é um homem de oração. E antes de partir, o que ele disse para os discípulos? Orai sem cessar. Então, enquanto Jesus orava, aconteceu esse divisor de águas para que tivesse sequência o cumprimento do projeto de salvação da humanidade que ele recebeu através da sua morte na cruz, ressurreição e glorificação. Os reis da terra, políticos, eles querem e buscam loucamente para si a glória que deve ser dada somente a Deus. Eles têm sede de poder, procuram se eternizar a todo tempo. Tem cidade que você vai, olha, eu estou aqui no aeroporto, eu gostaria de ir no lugar tal. Olha, você pega o aeroporto, que tem o nome do político, a avenida, que tem o nome do político, vira na praça, que tem o nome do político, desce o viaduto, que tem o nome do político, que já morreu. Eles tentam se eternizar, é nome de rua, né, para serem glorificados e exaltados. Sabe, isso é para quem se deixa seduzir pela futilidade das coisas efêmeras que escapam pelas mãos, que Satanás oferece a quem ele quer enganar. Eles querem ser servidos, querem ser adorados sempre. Em sua cegueira pecaminosa pelo poder, vale tudo, inclusive matar todos os que representam riscos ao seu projeto de culto a si mesmos, que os gregos chamam de culto auto-hedonista, culto ao meu umbigo. E isso não agrada a Deus, e é por isso que, ao verem Jesus com uma mentalidade diferente desta opressora do sistema do mundo, que cultua pessoas, o mundo que jaz no maligno, ele se infiltra, esse sistema se infiltra em todos os setores da vida, e isso é patrocinado pelo diabo. A palavra diabo vem do termo diabolés, que quer dizer elemento desagregador, que gera separação. E ele é arqui-inimigo de Deus. E ele apresenta esse projeto a todos que ele quer enganar. A começar de Jesus, que no período da tentação, foi levado ao pináculo do templo, ao ponto mais alto. Satanás mostrou para ele todos os reinos da terra, e aí veio com a lorota. Está vendo aí? Te dou tudo isso, se prostrado, me adorares. Está vendo? Não enche os olhos? Não, não enche os olhos.
Jesus repreendeu Satanás com a própria palavra. É por isso que nós temos que esconder a palavra no nosso coração para não pecarmos contra Deus. Nesse cenário carnavalesco de glorificação do mal, Jesus vem ao mundo gerando uma grande revolução. Jesus chegou causando com a sua humildade. Causando de que maneira? Através dos testemunhos, através dos milagres, através de tudo aquilo inédito que aqueles que viveram naquele tempo viram com seus próprios olhos. E quando você é testemunha ocular, não há como negar. Ele resplandeceu a glória de Deus em todos os seus atos, em todos os seus ensinos, em todas as suas curas, expulsando demônios. Houve debates intensos, livramentos de oprimidos há muito tempo, fenômenos na natureza, é o mar que se acalma, é a terra que escurece, transformação de vidas e todas as suas virtudes divinas. Os seus discípulos, e hoje somos nós, os seus discípulos, e as multidões passaram a olhar para ele maravilhados. Meu Deus, o que é isso? Nunca vimos isso antes. E muitos o seguiam só por curiosidade, mas outros passaram a segui-lo como projeto de vida, alcançando a salvação pela fé nele, com os olhos em Jesus. O mesmo contraste mortal da época que Jesus veio ao mundo permanece em nossos dias. E aí vem a pergunta: onde estão os nossos olhos hoje? Onde estão os teus olhos hoje? Onde estão os olhos da igreja hoje? Porque muita coisa é luminosa, mas nem tudo que reluz é ouro. Nós temos que escolher para onde queremos fixar os nossos olhos. Se em Jesus ou nos atrativos do mundo. E o que são os atrativos do mundo? Aquelas coisas que mexem com a gente. E esses estão presentes nas tentações de Satanás ao próprio Cristo, que mostrou os já citados reinos deste mundo. Porque o sonho de Satanás é que a gente olhe para ele e o adore. E esse sentido, né, é tão importante que a palavra homem significa, em sua etimologia, em sua raiz, aquele que olha para o alto. Então, amados, a cobiça dos olhos tem representado a queda de muita gente, inclusive muitos que outrora eram firmes, mas hoje apostataram da fé, porque deixaram de olhar para Jesus. Há um momento marcante da palavra de Deus, onde houve a tempestade no mar da Galileia, o barco afundando, e Pedro, sempre Pedro, né? Pedro falou para Jesus: Senhor, pensando que ele era um fantasma, né? Que era noite, estava chovendo, salva-nos porque perecemos. Aí Jesus falou: vem, cai para dentro, ou para fora do barco. Enquanto ele olhou para Jesus, ele nem acreditou, ele estava andando sobre as águas. Quando ele começou a olhar para a tempestade, olhar para o lado,
Aí o medo tomou conta dele e ele passou a afundar. Então, amados, olhos em Jesus. É a palavra desta noite. Olhos no Rei que serve e obedece à lei e aos ensinos dos profetas. Ao olharmos para Jesus, nós passamos a compreender, maravilhados, que na escala de valores do reino de Deus, o mais importante em poder e graça é aquele que serve. Isso é loucura para o sistema do mundo, onde manda quem pode e obedece quem não tem juízo e legitima o poder do mal diante de ordens erradas. Ao olharmos para Jesus, aprendemos a cumprir a lei representada aqui no texto por Moisés. E consolidamos o ensino dos profetas, representados aqui por Elias, servos do Senhor, acabou a bateria. Ainda bem que foi do aparelho. O duro é quando a bateria da gente acaba. Então, amados, chamavam Jesus até de hippie. Eu não sei se ele foi assim, mas ele era cabeludão, né? Esse de Hollywood. Cabeludão, olhos azuis, né? Em algumas leituras ele era de outro jeito. Eu sei que foi o bafão da época. Todo mundo queria falar alguma. Você viu o que aconteceu lá em Jesus? Você viu o que Jesus está fazendo? Você viu os fariseus ali? Você viu? Era o assunto da mídia. Não é? E isso, o registro bíblico nos mostra que, diante de tudo o que viram e ouviram, todos, sem exceção, os seus contemporâneos, os que viveram na mesma época que ele, tinham alguma coisa boa ou ruim a dizer a respeito de Jesus. Mas a definição mais objetiva e completa que houve foi a confissão de Pedro. Porque Jesus, ele tinha senso de humor. Não está escrito na Bíblia que Jesus sorriu, mas eu acho que ele sorriu. Na minha visão, ele sorriu. E todo mundo diz, mas estão falando aí que o senhor expulsa em nome de Beelzebul, estão falando aí, isso aí, isso. Aí Jesus olhou para ele, tá, legal. E vocês, que andam comigo, o que vocês têm a dizer? O que vocês têm a declarar? Quem falou? Pedro, sempre o Pedro. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E às vezes a gente fala as coisas impulsivamente e não entende nem a profundidade, mas nós falamos verdade, porque o Espírito de Deus habita em nós. E ele falou isso. E é isso o que ele é para todos os que têm a visão do reino. Os agentes do mal, normalmente o agente do mal, ele se acha, né? Pseudo-líderes infiltrados no meio religioso do povo de Deus, em seu desvio da essência do reino, que é o amor, eles eram oposição a Jesus em todo o tempo. E o espírito que os dominava permanece presente em toda a história que se seguiu até os dias de hoje, gerando muito sofrimento, frustração e apostasia naqueles que acabaram deixando de olhar para Jesus e se decepcionaram com a religião que supostamente é de Deus. Os reis da terra, que se acham deuses, não podem suportar a cruz, símbolo do sofrimento a que estão sujeitos todos aqueles que se propõem a viver uma vida de serviço íntegro e integral a Deus, seguindo os passos de Jesus, cujo reinado definitivo não é deste mundo. Nós estamos só de passagem.
Para os reis e poderosos da terra, que se autodefinem como a elite da humanidade, não existe lugar para sofrimento e dificuldades inerentes aos mortais, às pessoas comuns. Por isso, não pode admitir as maravilhas que Jesus fez aqui na terra. Juízo, nem pensar. Eles acham que podem comprar todas as coisas e corromper todas as pessoas, todos os sistemas, em seu favor. São pura ostentação e opressão aos seus escravos. O reino de Deus é loucura para aqueles que perecem, mas ele é salvação para os que seguem suas vidas com os olhos fitos em Jesus, o autor e consumador da nossa fé. E ainda dentro disso, tem uma passagem bíblica que diz assim: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Você ama a Deus? Segue olhando, segue, porque Deus tem preparado coisas que nós nem imaginamos. É mais melhor de bom, como diz os capiras. Olhos em Jesus. E por fim, mas não menos importante, olhos no Rei, cujas promessas se cumprem no tempo de Deus. Quando Jesus veio pela primeira vez ao nosso mundo, muita gente do povo de Deus estava desanimada, cabisbaixa, e o pensamento dominante era: não tem jeito. Uma das frases mais comuns que eu cresci ouvindo, eu não sei vocês, mas lá em Santos era: é o fim do mundo. Você já ouviu essa frase? É o fim do mundo. E nunca foi, o mundo continua até hoje. E talvez a gente parta deste mundo e o mundo não tenha acabado. Sabe, era uma realidade de descrença e muitos revoltados com o Deus da aliança, por ter permitido aquela situação de prostração diante dos inimigos que os humilhavam, os oprimiam e zombavam de Deus. Mas quando Jesus chegou, os olhos dos que permaneciam confiantes na palavra de Deus e em suas promessas voltaram a brilhar. Já brilhavam, mas passaram a brilhar mais. A transfiguração começou nos olhos daqueles que nunca deixaram de crer. E a chegada do novo rei representava o cumprimento das promessas bíblicas, no tempo e no templo de Deus, porque a religião de Jesus tem templo. Pedro, de novo, sempre Pedro, viu tudo aquilo. Não necessariamente ele entendeu, porque às vezes a gente não entende o que Deus está fazendo, e Deus não nos deve explicações. Continua olhando e você vai ver, né? Ele vai se revelar. E aí o que acontece? Ele propôs: poxa, muito legal aqui, melhor do que lá embaixo. Estavam no monte, né? Vamos fazer uma tenda e aqui a gente se ajeita, nem descemos mais. Uma tenda para Jesus, uma tenda para Elias e uma tenda para Moisés. E a gente resolve nossos problemas aqui. Com os outros dois discípulos, Tiago e João, ele foi tomado de um medo quando ouviu a voz do céu, a voz do próprio Deus, que falou: este é o meu filho, o meu eleito, a ele ouvi. E eles também entraram na nuvem. Já entrou numa nuvem? Eu nunca entrei, mas deve ser uma experiência inesquecível. Principalmente naquele tempo. Hoje ainda tem tecnologia, naquele tempo não tinha nada.
E eles morreram de medo. Entraram na nuvem, estava Jesus sozinho. Ué, cadê os caras? Cumpriram um propósito de Deus diante daquela visão. Mas eles que foram sobrenaturalmente envolvidos, ao verem o rei Jesus sozinho, na sequência, foi embora a nuvem, eles se calaram, porque tem tempo que Deus mostra as coisas para a gente e a gente tem que se calar naqueles dias e não contar para ninguém coisa alguma do que Deus nos revelou, porque Deus os tocou para compreenderem que ainda não era o tempo de Deus para a divulgação daquela visão. Naquele momento, era só para os íntimos. E a intimidade do Senhor é para aqueles que o temem. Hoje, mais do que nunca, diante de tantas coisas inimagináveis que temos presenciado para o bem e para o mal, é tempo de olharmos para Jesus, que nos outorga a autoridade para sermos luz do mundo, ajudar as pessoas a caminharem em meio às trevas deste mundo. E essa autoridade vem de quê? Da coerência entre a palavra que pregamos e a palavra que vivemos. Vem da obediência aos mandamentos do Senhor e da fé inabalável em suas promessas, que se cumpriram, se cumprem no nosso dia a dia e se cumprirão no tempo de Deus, até a consumação dos séculos. Portanto, termos os olhos em Jesus, que prometeu e vai cumprir, que voltará das nuvens, com poder e glória, estar de passagem nas terras dos mortais, com a mente e o coração na eternidade, porque a obra de Jesus vai além desta terra, é para sempre. A eternidade abençoada que Deus reservou para os salvos, discípulos de Jesus, de todas as gerações e nações humanas, e todo olho verá. Amém? Quero concluir com olhos em Jesus. Amém?